Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo. Nós estudamos o livro do Gênesis. Vamos agora entrar no segundo livro do Pentateuco de Moisés, o livro de Êxodo, capítulo 1. Êxodo capítulo 1, nós leremos todo o capítulo. Diz assim: Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Asser, todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se. E foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem. E aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho do campo, com todo o seu serviço em que os obrigavam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o da outra Puá, e disse: Quando ajudardes a dar à luz as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizestes isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Podeis assentar. Meus amados irmãos, na visão ortodoxa acerca da Bíblia, defendida quer por judeus, quer por cristãos fundamentalistas, ortodoxos, o Pentateuco, que são os 5 livros primeiros da Bíblia, foram escritos originalmente por Moisés. E muito mais do que isso, eles eram considerados como um livro só quando foram escritos. A razão disso, ou de se crer nisso,
está na própria Bíblia. Porque por várias vezes lemos que Deus orientou Moisés a escrever um livro. O livro da lei, assim era chamado. Aparecia como um livro só. Josué, que veio depois de Moisés, fez menção ao livro da lei já escrito. Referia-se ao Pentateuco. Os reis de Israel deveriam ter uma cópia pessoal do livro da lei. Esdras, Neemias, leram ao povo o livro da lei. Jesus citou várias passagens destes 5 primeiros livros, e ele os denominava de lei, e os atribuía a Moisés. Jesus disse: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim. Moisés vos disse. E aí ele citava uma parte de algum livro do Pentateuco. Portanto, o fato de a Bíblia dizer que estes livros foram escritos por Moisés, e o fato de Jesus fazer referência aos livros como tendo sido eles escritos por Moisés, é para nós uma prova incontestável de que foram escritos de fato por Moisés, de que eram no início um livro só. Talvez alguém se espante pelo fato de o livro de Deuteronômio, 1 dos 5, registrar a morte de Moisés. Alguém talvez pergunte como Moisés escreveu acerca de acontecimentos acerca de sua morte e do momento seguinte à sua morte. Mas se nós lermos a continuidade da Bíblia, veremos que Deus ordenou a Josué que escrevesse também coisas. Portanto, Josué escreveu a última parte de Deuteronômio, que trata da morte de Moisés. Quando formos estudar o livro de Deuteronômio, examinaremos melhor este assunto. Mas o livro, em conjunto, é da autoria de Moisés. E mesmo que Josué escreveu, o fez por ordem de Moisés. A Bíblia revela-nos que estes 5 livros são um só, no início de cada um, depois do Gênesis. O livro de Êxodo começa dizendo: este pois aqui salienta uma continuidade. Quem fala pois durante uma frase é porque a está criando como uma continuidade a outra em período anterior já dita. Vê-se aqui a linguagem de continuidade. Levítico começa com a palavra ir, com a conjunção ir, indicando também continuidade. Nós vemos que há uma sequência natural, porque foram escritos originalmente para compor um livro, o livro da lei. Este primeiro capítulo, irmãos, ele merece alguns comentários. A história é bem simples. Ele está dizendo que a família de Jacó, os irmãos de José, o seu pai, foram ao Egito, porque lá tinham a proteção de José, muito respeitado no Egito e em elevado posto. E lá os filhos de Israel se multiplicaram. Mas morreu José, morreram seus irmãos, morreu a geração dos egípcios, que contemporizara José, seus irmãos e tudo o que anteriormente havia acontecido. A geração seguinte desconhecia José, o novo faraó desconhecia José, e ele espantou-se de ver o crescimento de Israel, porque se multiplicavam, e não só se multiplicavam numericamente, prosperavam materialmente. Faraó, irmãos, temeu o povo de Israel. E é interessante que o tipo de temor que Faraó teve é muito similar ao tipo de temor que os tiranos que ao longo da história perseguiram Israel tiveram. Ele pensou cá consigo: se um inimigo vier contra nós, os israelitas entre nós são muitos. Se eles se unirem aos inimigos que vierem contra nós, nós seremos derrotados.
Não havia qualquer indício, qualquer sintoma de que Israel tivesse essa pretensão de prejudicar os egípcios, mas Faraó os imaginou como inimigos potenciais. Foi Carl Schmitt, um jurista, um cientista político alemão, que no seu livro O Conceito de Político, ou O Conceito do Político, ele falou de inimigos potenciais de uma nação. Grupos que ostensivamente não se opunham àquela nação, mas que poderiam, por estarem dentro dela e não lhe pertencerem, ser uma ameaça. E Carl Schmitt sugere que o poder deve neutralizá-los de imediato. Hitler acolheu este pensamento. Os judeus que foram perseguidos eram bons pagadores de tributos na Alemanha, amavam o povo e a nação alemã, mas foram reputados por inimigos potenciais, porque nada tinham feito contra a Alemanha. Parece-nos, irmãos, que a inimizade que o homem tem contra Deus, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, reflete-se no ódio contra Israel. Às vezes a gente chega num grupo e fala no nome de Jesus, isto incomoda. Se nós falarmos de Deus, talvez não incomode, porque o termo é tão abrangente, que pode ser entendido à luz do budismo, da religião hindu. Mas quando falamos em Jesus Cristo especificamente, as pessoas dão um pulo para trás e dizem, este aí é um fanático. O nome de Jesus incomoda. E meus amados irmãos, a presença dos judeus também incomoda. Porque eles são uma recordação das promessas de Deus. Eles são uma prova viva dentro da história de que Deus é poderoso para fazer sobreviver um povo. Israel foi cativo na Babilônia, em Roma. Estes grandes impérios caíram, a nação de Israel está aí. Você não encontra pelas ruas um filisteu, um ferezeu, um perizeu, mas você encontra um judeu. Este povo foi espalhado, ficou sem o seu lugar de origem por muito tempo, mas voltou miraculosamente para a terra prometida. É um povo indestrutível, irmãos. Hitler perseguiu este povo. Os comunistas soviéticos perseguiram, a Igreja Católica perseguiu, mas este povo está aí. É interessante observar como eles têm uma capacidade de sobrevivência sob perseguição, de prosperar em tempos difíceis. Porque não digo que são o povo celestial de Deus, por serem judeus eles não têm a promessa do céu. Tem a promessa do céu quem se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus. Mas eles são o povo terreno de Deus, eles têm a promessa na terra. A promessa da terra prometida, a promessa de serem a sede do governo milenar de Cristo no futuro. E embora perseguidos, Deus os faz sobreviver. Um rei, uma certa vez, desdenhando dos cristãos, olhou para um ministro religioso e disse: dê-me uma prova só, porque eu não tenho tempo, de que a Bíblia é verdadeira. Aquele ministro disse: Israel, meu senhor, Israel é uma prova só. Veja este povo, olha a história deste povo, e você verá que este povo sobrevive por um milagre. Israel incomoda, irmãos, como a igreja também incomoda, como o crente fiel incomoda, porque tanto o crente fiel como a nação de Israel lembram ao mundo que há um Deus que é Senhor da história, que há um Deus soberano sobre os acontecimentos, que há um Deus que é pelos seus, e o homem é inimigo de Deus. Daí o ódio contra Israel. Em cada geração o motivo muda.
mas a coisa é sempre a mesma. A Igreja Católica perseguiu os judeus alegando que foram eles culpados da morte de Jesus. Os nazistas dizendo que eram inimigos potenciais do povo alemão. Os árabes, porque disseram que na Bíblia eles deturparam os papéis, porque no Alcorão quem figura como o filho da promessa é Ismael, de quem vieram os árabes, e o filho rejeitado é Isaac, quando na Bíblia dá-se o inverso, Isaac é o filho da promessa, Ismael é o que foi rejeitado. E sob o argumento de que corromperam a Bíblia, os árabes perseguiram Israel. Nós vemos, irmãos, hoje, o mundo que por um breve momento se condoeu por Israel, pelo Holocausto, após a Segunda Guerra Mundial, novamente voltando repentinamente a ter um ódio grande contra Israel, porque estão tomando partido de um povo que tem massacrado Israel ao longo da história, o povo muçulmano, terroristas, pessoas perigosíssimas, que têm ódio no coração, que guerreiam até entre si, que se matam mutuamente. Esquecem que ao longo de todo esse percurso histórico, mulheres judias têm sido estupradas, antes mesmo de haver o retorno de Israel ao seu lugar de origem. Os homens têm sido oprimidos. Se um judeu pisar na Arábia Saudita, é morto imediatamente, é considerado lugar terra santa, e um judeu é considerado impuro. Já era assim antes de Israel voltar. O tio-avô de Yasser Arafat, que liderou o movimento contra Israel, obstaculizando o seu retorno, antes de ter sido decidido que Israel voltaria à sua terra, o tio-avô de Yasser Arafat, ele foi à Alemanha na época de Hitler, se aliou a Hitler na guerra contra os judeus, falou na rádio de Berlim, dizendo que mataria todos os judeus que estivessem nos países muçulmanos, quando nem havia ainda o Estado de Israel. O ódio, portanto, não se dá pelo fato de este povo ter voltado. Aquela região onde Israel está não era do interesse dos árabes. Era uma grande parte, uma região desértica que não florescia. Mas como os judeus têm a bênção de Deus para as coisas terrenas, eles criaram um sistema de irrigação e fizeram o deserto florescer. Inclusive cumprindo uma promessa bíblica que dizia que o deserto iria florescer. Israel fez o deserto físico florescer, e a igreja com o evangelho prega para que o deserto do teu coração floresça. Nós vemos, irmãos, que Deus tem um povo terreno e um povo celeste. Na promessa de Deus a Abraão nós já vemos isso: tua descendência será como a areia do mar e as estrelas do céu. Como as areias do mar, da terra, Israel, descendência física. Como as estrelas do céu, a igreja, descendente espiritual de Abraão, os filhos de Abraão pela fé, cuja herança é celestial. Israel tem uma terra prometida aqui, a igreja tem um céu na glória. Por isso, irmãos, nós podemos aprender muitas coisas com o que Deus fez e faz com Israel. Alguém diz: pastor, por que leu o Antigo Testamento? A nação de Israel era o povo eleito, agora é a igreja. Porque o que se aplica a Israel no mundo físico se aplica à igreja no mundo espiritual. Israel prosperava com a bênção de Deus quando estava em obediência materialmente. A igreja, irmãos, prospera espiritualmente. Se Israel tinha grandes colheitas, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Há falsos pregadores aí aplicando coisas que dizem respeito a Israel, à igreja. Há alguns até dizendo que a igreja é Israel de Deus, que Deus não tem mais nada para Israel. Eles querem as bênçãos que Deus prometeu a Israel. Eu quero saber se eles querem aceitar as desgraças que estão na Bíblia profetizadas contra Israel.
Onde se fala de bênção para Israel, ele diz, é para nós, igreja, Israel não existe mais. E aquelas profecias que falam de flagelos para Israel, estão dispostos eles a assumirem? Israel continua dentro do propósito de Deus. E meus amados irmãos, nós não podemos defender a teologia da prosperidade a partir do que Deus disse para Israel. Deus disse que abençoaria o pão, a água, que daria fartura, colheita. Não vamos aplicar isso à igreja. Pastor, mas Deus provê para os santos? Provê, Ele satisfaz a nossa necessidade, não o capricho da nossa vaidade. Deus pode me fazer prosperar, se assim for o seu desígnio. Mas nós não podemos reivindicar isso de Deus como se for uma promessa para nós. Se tivermos com que nos cobrir, se tivermos o que comer, isso nos é bastante, disse Paulo a Timóteo. Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas, mas as outras coisas eram o vestir e o comer, que ele disse antes, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou de vestir. O básico Deus vai suprir, irmãos, com certeza. A descendência que teme ao Senhor não vai mendigar o pão. Mas se vamos prosperar mais do que isso, isso está na vontade soberana de Deus. Mas pastor, se aquelas promessas de prosperidade não se aplicam a nós, então por que ler o Velho Testamento? Leia espiritualmente. Faça uma nova leitura. Meus irmãos, o Velho Testamento fala de novo. Falou a Israel de um jeito e fala a igreja de outro. Que coisa maravilhosa. Por isso que a palavra de Deus é viva, porque ela torna a falar. Quando você lê sobre a terra prometida, pense no céu. Quando você lê sobre a fartura, pense nas bênçãos celestiais em Cristo. Quando você lê um salmo de Davi e vê Davi dizendo que os inimigos vão ser destruídos, não imagine pessoas, imagine o diabo, os demônios caindo por terra. Aleluia. Nós somos o povo celestial de Deus. Mas é incrível, irmãos, como o mundo odeia Israel. Porque o mundo odeia Deus. Porque o mundo se desviou de Deus. E eu temo por este país, o Brasil, cujo presidente está apoiando o inimigo de Israel, o Irã, que inclusive está projetando armamentos atômicos. Meus amados irmãos, se o Brasil continuar nessa direção, que este país se prepare, porque Deus disse a Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós vemos que o Brasil não é de Deus. Nós vemos que este país está contra Deus, porque está apoiando os inimigos de Israel. Nunca fez parte da história do Brasil isso. Eu estava vindo para cá, liguei o rádio, naquela parte jornalística, e lá ouvi que o presidente da República aqui no Brasil estava convocando aqueles povos, África do Sul e outros, que não têm um histórico de se envolver nas guerras do Oriente Médio, para que se envolvessem do lado contrário a Israel. Esta nação declarou guerra contra Deus, irmãos. Ao chegar aqui, o pastor Eládio deu-me a notícia que na Câmara dos Deputados foi aprovado o projeto de lei que favorece aos homossexuais, que traz punições para quem falar contra os que estão praticando este pecado. Houve um período do governo Lula em que se tentou uma lei favorável ao aborto, não se conseguiu, mas o Supremo Tribunal Federal favoreceu ao uso de células tronco embrionárias para pesquisas genéticas, o que implica no sacrifício de embriões. Este país está contra Deus, está contra as crianças, está ao lado dos homossexuais, está contra Israel. E meus amados irmãos, eu vejo a coisa se aproximando para o fim, porque eu vejo que isto que acontece no Brasil já aconteceu em muitos países do mundo, está acontecendo em outros países.
O mundo está declarando uma guerra contra Deus. Nós não vamos nos envolver com política, como alguns querem, para combater isso. Os que se professam crentes e que têm proposto que elejamos deputados, senadores, evangélicos para interferir na história, para impedir essas coisas, não têm conseguido nada. E os que têm entrado na política em nome dos evangélicos têm se corrompido e envergonhado mais ainda o evangelho. Nós não vamos nos envolver com política, mas também nós não vamos ficar calados. Nós não vamos ficar omissos. Pastor, a igreja fala sobre assuntos políticos? Fala, mas não da perspectiva da política, e sim da perspectiva teológica. A igreja se manifesta, mas não por bancada política, e sim com voz profética. O nosso modelo, irmãos, são os profetas do Velho Testamento. O nosso modelo é João Batista indo até a porta de Herodes e dizendo: o que tu estás fazendo é pecado. Aleluia, a igreja tem que ir às ruas. A igreja tem que pregar nas praças contra tudo isso. Temos que pregar nos programas de rádio. Temos que escrever contra. Se formos para a cadeia, vamos pregar lá dentro para quem quiser ouvir. Aleluia. Tocai a trombeta em Sião e perturbai os moradores da terra. Se nós não os impedirmos de pecar, nós vamos pelo menos impedi-los de pecar tranquilamente. Vamos fazer soar a trombeta em Sião. Aprendamos com esse texto. Em primeiro lugar, observemos, irmãos, que Faraó queria acabar com as crianças. Ele era contra Israel e ele queria acabar com as crianças do sexo masculino. Inicialmente ele chegou para as parteiras hebreias e disse: olhe, quando nascer um homem, matem! Se nascer uma criança do sexo masculino, matem. Se for mulher, deixe. O homem é que poderia ser guerreiro. E eles queriam que, diminuindo o número de homens, aumentando de mulheres, não houvesse multiplicação, descendência. As parteiras hebreias, irmãos, resistiram a Faraó, não fizeram o que ele disse. Porque importa antes obedecer a Deus que aos homens. Nós somos submissos às autoridades e desejamos ser os melhores respeitadores da ordem. Mas se nos quiserem impor o pecado, nós vamos dizer não. Independentemente das consequências, nós vamos dizer não. Se nos proibirem de pregar o evangelho, nós não vamos obedecer. Se nos proibirem de pregar contra o pecado, nós não vamos obedecer, porque nesta hora importa antes obedecer a Deus que aos homens. Elas não mataram as crianças, as parteiras hebreias. Alguns dizem que elas mentiram, eu creio que não. Elas disseram a Faraó o seguinte: olha, não dá tempo. Quando a gente chega para poder ajudar a hebreia no parto, a criança já nasceu. Aí a gente não pode fazer nada, ela já sai com a criança no colo. Eu acho, irmãos, que elas propositadamente não ajudavam as mães hebreias a ter o filho. Esperavam nascer para poder elas poderem dizer para Faraó, sem que mentissem, que elas tinham os filhos antes de elas chegarem. O fato é que Deus abençoou essas parteiras, lhes estabeleceu casas, elas tiveram descendência, filhos. Deus fez bem a elas e o povo continuou aumentando e se fortalecendo. E aí Faraó tomou uma outra decisão. Ele disse: vamos lançar as crianças do sexo masculino no rio. Eu quero lhes dizer uma coisa: um tirano que está endemoniado mesmo, ou do lado de Satanás, é sempre contra Israel. E é contra as crianças.
Este homem era um assassino de crianças, irmãos. Jesus uma vez disse: se alguém fizer mal a um destes pequeninos, e ele referia-se tanto aos discípulos como às crianças. Aos discípulos, porque se fizeram como crianças para entrar no reino de Deus. Jesus disse: melhor lhes seria colocar uma pedra amarrada no pescoço e pular no fundo do mar. Herodes teve ódio às crianças, perseguiu as crianças, matou crianças. Herodes, Faraó, Hitler, sob o pretexto de pureza de raça, Hitler queria que as crianças que nascessem aleijadas fossem mortas imediatamente. Ele só não conseguiu levar isso adiante porque os crentes protestaram na Alemanha. E na época que ele decidiu isso, ele não tinha ainda tanta influência. Aqui no Brasil, irmãos, o presidente da República, atrás, em período anterior, também tentou emplacar um projeto de lei que favorecia ao aborto. O ministro da Saúde militou por isso, não conseguiram. Depois, o Supremo Tribunal Federal foi pressionado para permitir investigação em células troncas para fins de pesquisa genética, pesquisas em células tronco embrionária. É uma vontade de matar as crianças, uma vontade de destruir. Um filósofo judeu chamado Hans Jonas, ele diz: se a vida humana precisa ser protegida, onde ela mais precisa ser protegida é no início e no fim, porque é onde ela é mais frágil. Nós temos que proteger o embrião e nós temos que proteger o velhinho, porque na idade jovem o homem se defende. Mas nós vemos o ódio da humanidade, irmãos, porque lá na Europa se defende a eutanásia. Um velho está no hospital, os filhos decidem se continua o tratamento ou não, se deixa ele morrer ou não. Na Holanda, quando os velhos chegam a certa idade, eles migram para outro lugar, porque na Holanda se permite a eutanásia por decisão dos filhos. O ser humano desprotegido na velhice e na fase embrionária. Herodes matou crianças, Faraó matou crianças, os que favorecem ao aborto estão matando crianças, são assassinos. E nós temos que protestar contra isso. Nós temos que ser como as parteiras hebreias. Nós temos que fazer o que for possível ao nosso alcance, dentro das possibilidades que o Evangelho nos permite, para não vermos as crianças sendo mortas por esses assassinos. Meus irmãos, nós vemos o espírito que animou Faraó no mundo de hoje. Ódio aos judeus, ódio às crianças. O mundo não muda. O mesmo espírito maligno de então está atuando também hoje. Mas observe uma outra coisa. Faraó, na mente dele, queria matar só os homens para que os israelitas não se multiplicassem, para que não houvesse guerreiros contra o Egito, da parte de Israel. Na mente dele era isso, mas não na mente de Satanás, que o inspirava. Como homem, ele pensava que estava fazendo por esse motivo. Mas o objetivo de Satanás, por intermédio de Faraó, era impedir a vinda do Messias. Se todos os filhos homens de Israel tivessem sido mortos, o Messias não vinha. Meus irmãos, desde a hora em que no Éden, Deus disse à serpente: eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, e a descendência dela vai esmagar a tua cabeça, e tu somente lhe ferirá o calcanhar. Desde aquela hora o diabo ficou preocupado. Quando Eva teve Caim, Abel ofereceu um sacrifício a Deus, Deus aceitou, o diabo disse: é esse Abel aí, tá aí, veio da mulher, Deus está se agradando dele, inspirou Caim para Caim matá-lo. A Bíblia diz que Caim era do maligno. Houve uma rainha em Israel, usurpadora do trono, chamada Atália, que disse: vou matar todos os descendentes de Davi. Só não conseguiu porque o sacerdote pegou uma criança, levou para o templo e salvou. Queria impedir a vinda do Messias, irmãos.
Faraó disse: vamos matar todas as crianças. Herodes disse: vamos matar todas as crianças, impedir a vinda do Messias, do Salvador. Lá no Getsêmani, Jesus começou a transpirar sangue. Sua angústia era tão grande que a Bíblia diz era até a morte. Jesus teve medo de morrer ali. O diabo o oprimia tanto, porque Deus já se distanciara dele, porquanto nossos pecados lhe haviam sido colocados, que Jesus teve medo de morrer ali e não chegar até a cruz. Ele disse: Deus meu, afasta de mim este cálice. E o cálice não era morrer, não, era morrer ali. Jesus não queria morrer precocemente, como Abel, como os outros. Ele queria chegar até a cruz. Jesus não estava com medo de morrer, não. Jesus não queria era morrer inutilmente. Era na cruz que ele nos salvaria. E a Bíblia diz em Hebreus que o Pai o ouviu pela sua reverência, e um anjo o confortou. Ele ganhou força e seguiu marchando até a cruz. E lá na cruz ele pôde dar o brado da vitória: Pai, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós vemos, irmãos, uma outra coisa interessante aqui. É que os filhos de Israel se multiplicavam e prosperavam no Egito. O crente, irmãos, tem que prosperar no Egito, que é o mundo. Não é prosperar financeiramente, não. É prosperar espiritualmente. Não adianta dizer: pastor, é muito difícil ser crente, o mundo hoje é muito pior do que antes. Então seja melhor do que antes um crente era. Meus irmãos, a nossa luz tem que brilhar. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta. Quanto mais o mundo piorar, cresça espiritualmente mais. O mundo vai de mal a pior, mas o crente vai de força em força até chegar em Sião. O crente vai de glória em glória. A Bíblia diz: quem é impuro, fique mais impuro. Mas quem é santo, fique mais santo ainda. Vamos prosperar espiritualmente no Egito. É interessante, irmãos, que aquele faraó que resolveu matar os judeus, que ficou amedrontado com o crescimento deles, não se lembrava de José. Enquanto José viveu, houve respeito aos filhos de Israel por causa de José. Mas, irmãos, depois da morte de José, não teve um entre os judeus que tenha sido destaque, até aparecer de novo Moisés. Crente, é preciso que você brilhe. Meus irmãos, quando a igreja está pia, a igreja é respeitada. Quando ela é santa, ela é respeitada. Mas pastor, você disse que a igreja verdadeira é perseguida. É, perseguida e respeitada. A universal é perseguida, só não é respeitada. A igreja católica é respeitada por acomodação mundana, mas não é perseguida. A igreja verdadeira é respeitada e perseguida. Herodes respeitava João Batista. A Bíblia diz, irmãos, que Herodes prendeu João Batista, mas todo dia ele lá na prisão. A Bíblia diz: conversar com ele, pedir conselho. Herodes se tremia todinho diante de João Batista. Quando a mulher dançou para ele, pediu a cabeça de João, ele ficou louco, porque ele respeitava João, ele temia. Pilatos lavou as mãos, mas a mulher de Pilatos disse: cuidado, que esse homem aí é um justo, cuidado, eu tive um sonho. Perseguiu, mas respeitou. Pilatos disse: eu não vejo nesse homem crime algum. Ele foi constrangido a entregar Jesus aos que o odiavam, mas ele estava trêmulo, irmãos. A história diz que ele cometeu suicídio depois daquilo ali. Atribulado de espírito. Moisés foi perseguido por Faraó, mas Faraó respeitava Moisés. Tinha hora que o Faraó dizia: Moisés, ora por mim. Depois ele se levantava com ira, mas tinha hora que ele se conduía e dizia: ora por mim. Ele respeitava Moisés. A igreja tem que ser respeitada, mas ela nem por isso vai deixar de ser perseguida, não. Mas depois de José, irmãos, não tinha um referencial para trazer respeito ao povo de Israel. José foi que fora uma figura ilustre, um homem santo, um homem que brilhou no meio das trevas.
Nós não podemos depender, irmãos, dos homens de Deus do passado. Não vivamos na lembrança de um Lutero, John Wesley, George Whitefield. Não vivamos da recordação dos avivamentos. Sejamos hoje esses homens. Para essa geração. E a Bíblia diz que Faraó odiou aquele povo e disse: eu tenho que fazer alguma coisa. Colocou tributação alta em cima do povo, carga pesada. Mas quanto mais fazia isso, mais o povo crescia. O Faraó já estava desesperado quando ele partiu para essa atitude de matar as crianças. Porque quanto mais ele se opunha, mais aquele povo progredia, mais aquele povo crescia. Israel é assim, irmãos. A igreja católica tomava tudo do judeu. No outro dia o judeu estava prosperando de novo. Uma capacidade de se recuperar em tempos difíceis. José do Egito é um exemplo. José, irmãos, foi vendido pelos irmãos. Aí foi para a casa de Potifar, progrediu. A mulher de Potifar perseguiu, foi para a prisão. Na prisão virou auxiliar do carrasco. E de lá saiu para ficar do lado de Faraó. Sofria, mas prosperava. Assim é a história de Israel. Abraão não viveu uma vida tranquila não. Vivia indo para lá e para cá, mas prosperava. É um povo que tem uma facilidade de se recuperar em tempos difíceis como nunca, irmãos. Quando eu vejo o crente assim molenga, qualquer coisinha está desistindo, está voltando atrás, dá vontade de dizer: olhe para Israel, olhe para esse povo. Esse povo é exposto ao chicote, este povo vai para os guetos, este povo vai para campos de concentração, vai para o holocausto, volta lá para a terra, é bomba todo dia, mas este povo tem uma força que não tem diabo que tire. A igreja, irmãos, tem que ser como Israel no plano espiritual. Quanto mais nos perseguirem, mais glória a Deus nós temos que dar. Aleluia, nós prosperamos espiritualmente em tempos difíceis, ou pelo menos assim deve ser. Perseguidos nós não devemos nos cansar, nós não devemos ficar exaustos, nós devemos ficar mais vigorosos, como Pedro e João apanharam e depois saíram louvando a Deus por terem sido achados dignos de padecer por amor do Evangelho. Paulo e Silas, chicotada, tronco, prisão, e lá é louvor, é oração, o lugar treme, até o carrasco se converte. Meus irmãos, nós temos que ter este vigor espiritual. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, quando vos maltratarem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, disse Jesus. Alegrai-vos e exultai, porque assim foram perseguidos os profetas antes de vós. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Tertuliano dizia: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Aleluia, quanto mais a igreja cristã primitiva foi perseguida, mais ela crescia. Os imperadores romanos não sabiam o que fazer, colocavam os cristãos naquelas arenas para serem devorados por leão, atravessados pelo chifre dos touros. O povo estava lá dizendo: agora vamos acabar com eles. E quando o leão via, eles louvavam a Deus, morriam cantando, glorificando ao Senhor. E quanto mais cristãos morriam, mais cristãos se convertiam para a glória de Deus. Durante a reforma, as fogueiras da Inquisição se levantaram e crentes eram queimados vivos. Mesmo antes da reforma, João Russo foi queimado e morreu cantando.
Inúmeros crentes eram mortos nas chamas, mas morriam cantando e louvando a Deus. Outros que estavam lá viam aquilo e se convertiam. E quanto mais gente morria, mais crente aumentava, mais crente aparecia. Meus amados irmãos, nós temos que florescer no deserto, nós temos que dar fruto na tribulação, nós temos que crescer no sofrimento para a glória de Deus. Aleluia! Israel é o povo terreno de Deus. Sejamos como devemos ser o povo celestial de Deus aqui na terra. O povo peregrino, o povo espiritual, o povo que está caminhando para o céu. Vamos ficar de pé. Senhor Deus e Pai, louvamos e bendizemos hoje aqui o Teu nome. Eu te peço que apliques a Tua palavra a cada coração, a cada vida, cada um que a ouviu. Que o Senhor desperte o fervor, a devoção santa e espiritual, equilibrada pela Tua palavra. Aos que não Te conhecem, a eles Te revela, os atrai ao arrependimento, lhes concede fé para receberem o Evangelho. Eu te suplico, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu gostaria de perguntar se há alguém aqui que não é crente ainda, mas você diz: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador pessoal. Onde você estiver, levante a sua mão assim. Eu quero orar por você. Alguém aqui hoje que quer entregar o coração a Jesus? Amém. Aleluia. Onde está a segunda pessoa? Se você estiver ao lado de alguém que não é crente, convide a pessoa para aceitar Jesus hoje. Levante a sua mão. Você diz: pastor, eu conheço o Evangelho, eu estou desviado do Evangelho, desviada, mas eu quero me reconciliar com Deus. Você pode também vir aqui à frente neste momento para nós orarmos por tua vida. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Se houver mais alguém, levante a sua mão assim. Algum irmão, irmã te acompanhará até aqui à frente. Oremos pelo nosso irmão. Amantíssimo Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos porque a tua palavra encontrou acolhida, guarida neste coração que a recebe. Te louvamos porque agora ele se arrepende dos seus pecados e põe a sua fé exclusivamente na pessoa de Jesus. Dá-lhe perdão gratuito, um novo coração, uma nova vida. A tua paz, Senhor, que excede todo o entendimento. Dá-lhe segurança de vida eterna, direção para o seu caminho. E que ele te siga e te sirva, Pai, com inteireza de coração. Assim te pedimos, por isso te damos graças. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém.